Shanti, espero que tu estés muy bien. Y se acabó enero. Bueno, si te diste cuenta. Bueno, vamos entonces a oír hoy una Mulher Vyakt preciosa. Realmente es muy buena, muy bonita. Es una mulher del 87, del 25 de octubre del 87, donde Baba da como un curso rápido express de desapego. Então vamos escuchar a mulher, e depois al final comentamos um pouquinho mais. Hoy, Bapdada está mirando a todos os hijos elevados quienes estão sentados em um assento de loto. El asiento de loto es un símbolo del estado elevado de las almas brahmins. Asiento significa permanecer estable. Las almas brahmins permanecen estables en un estado que es como el de un loto. Y es por eso que son llamados aquellos sentados en un asiento de loto. Assim como os brahmins se tornam deidades, os que estão sentados em este assento depois são capazes de sentar-se em um trono. Não importa se permanecem sentados em um assento de loto por um largo tempo ou um curto tempo. Assim será, proporcionalmente. Te volverás sentado no trono de um reino por um largo tempo ou por um curto tempo. Um assento de loto é um símbolo del estado como el de Brahma Baba, el Padre Brahma, de ser extremadamente desapegado e amoroso. Então, aqui algumas poucas explicações. Há alguns deuses que são mostrados em assento de loto, ou às vezes são mostrados, por exemplo, Vishnu, há umas imagens onde ele aparece de pé sobre um loto, já? Então, esse é um símbolo, o loto é o símbolo tradicional, praticamente todo o Oriente, de desapego. E Baba aqui usa a palavra Nyari. Nyari não significa só desapego, significa algo único. Já? Então, por exemplo, tu tens algo que é único, que está aí, que chama a atenção. Isso é Nyari. E está desapegado, você está apartado de outros, não? Você não está assim apegado a outras coisas. E Pyari, que é amoroso, algumas vezes se traduz ao espanhol como encantador, que também pode ser e tem muito que ver com isso. Então, se tu te imaginas sentado aí em um assento de flor de loto, bonito, não? Então, tu eres Nyari e Pyari. Bueno, sigamos acá. Ustedes, hijos brahmins, siguen el Padre Brahma, e é por isso que ustedes têm ou ganham um assento de loto que é igual que o del Padre. La señal de ser extremadamente desapegados é que ustedes serão desapegados com o mundo, ustedes serão extremadamente amados por el Padre e por la família Brahmin completa. Ser desapegado significa ser desapegado de todas as coisas. E vamos falar então das 4 coisas, que é o título da mulher de hoje. Algumas coisas ele vai entrar mais, outras coisas menos. As 2 primeiras ele vai passar por cima. Primeiro, ser desapegado, desapegada da consciência do corpo próprio. As almas mundanas, lógicas, natural e constantemente têm a consciência de seus corpos, mientras caminham, se movem e realizam cada ação. Não têm que fazer esforço para pensar que são corpos. Já têm a consciência fácil, incluso sem pensá-lo conscientemente sobre isso. De la mesma forma, as almas brahmis sentadas em um assento de loto também, de forma fácil, deveriam permanecer desapegadas de qualquer consciência de seu corpo. Sim? Assim como as almas sem conhecimento permanecem desapegadas da consciência de alma. É muito interessante esse ponto. Ustedes são conscientes de alma, assim que nenhuma consciência do corpo de ustedes, que isso los jale, los atraiga. Ustedes viram o Padre Brahma, mientras caminhando e movendo-se naturalmente tinha
em sua consciência as duas formas, angélica e de la deidade. Constantemente ter tal estado consciente de alma, de maneira natural. A isso se conoce como ser desapegado, desapegada, de la consciência del corpo próprio. E solamente ser desapegado de qualquer consciência de seu corpo los hará amados por Deus. Nós tomamos um minutito para ser totalmente desapegados por esse corpo. Bueno, vamos entonces a la segunda cosa. Permanecer desapegado, desapegada de todas las relaciones de tu cuerpo, a través del driste, actitud y acciones. Mientras viendo las relaciones del cuerpo, que las relaciones conscientes de alma naturalmente estén en su conciencia. ¿Qué quiere decir eso? Es por eso que después de Deep Valley viene Bhai-Duj. Bueno, entonces, una de las deidades que está sentada en la flor de loto es Lakshmi. Essa mule, 25 de outubro, foi ao redor de Diwali. Então, depois que Diwali termina, vem uma celebração que Dadi Kumar que lhe dava muita importância, que se chama Bhai-Duj. E Bhai-Duj é o dia que as hermanas, pues, como que hacen uma certa, pues, não veneração a los hermanos, pero sí um cuidado extra, não? Então, Dadi Kumar que solía hablar de essa celebração, ela reunia todos os hermanos residentes allá, les ponía tila, que les dava tole, havia como uma certa consentimento um pouco mais, não? O sea, já, então, isso é transformar a relação através do driste, atitude e ações. Quando você se torna uma estrela brilhante ou uma lâmpada eterna e resplandecente, então significa que a relação é de hermandad, aqui nesse sentido de todos são hermanos, sem gênero. Como almas, vocês têm uma relação de hermano. Como Brahmins corpóreos do clã Brahmin, naturalmente têm a relação pura e elevada de hermano e hermana em sua consciência. Assim que desapego significa ser desapegado de seu corpo, que é o ponto 1, e de las relações corpóreas. Então, vamos pronto visualizar a alguém com quem eu tenho uma relação física e pensar em essa alma, como um ponto de luz. Bueno, agora vamos a entrar em um ponto que já Baba entra um pouquinho mais profundo, os 2 pontos seguintes, não? Ser desapegado de las posesiones perecederas de su cuerpo. Se uma posição física está causando travessura a alguns de seus sentidos físicos, ou seja, se há atração, não há desapego. Celular, computador. É fácil desapegar-se de las relações, pero a atração a las coisas físicas, de las quais vocês deveriam ser desapegados, sigue de uma forma real. Então, vamos usar a palavra real no sentido de rei. Ou seja, de uma forma sutil, não é tão óbvio me apego. Especialmente em certas culturas, a gente é muito buena, não? E a gente não tem tanto apego às coisas físicas, aparentemente. Mas na prática, sim. Vocês escutaram que uma forma clara de atração é o desejo. Pero a forma profunda e sutil de um desejo é que a uno le guste algo. Vocês dizem, eu não desejo isso, pero sí me gusta. Esta forma sutil de que a uno le guste algo também pode assumir a forma de um desejo. Assim que verifiquem-lo muito bem. Esta coisa física, ou seja, este meio de felicidade temporal, me está atraindo? Então, tu pode pensar. Incluso as coisas úteis, não?
Porque a vezes, se a coisa é inútil, supérflua, é mais fácil de identificar. Mas se é algo útil, aí é um pouco mais difícil saber hasta onde vai a utilidade e começa o desejo. Quando uma estrutura ou um comfort não está disponível à hora que queres, tu empenho espiritual é fácil? As palavras são parecidas em hindi, comfort ou estrutura e empenho. Ou seja, seu estado de yoga fácil não flutua, ou sim? Tu não estás bajo a influência de nenhuma estrutura. Não estás forçado por tus hábitos. Sim? Todas essas estruturas físicas são estruturas materiais. Ustedes são conquistadores da matéria, ou seja, ustedes são os brahmins sentados em um assento de loto, más allá del soporte de la matéria. Además de volver-se conquistadores de Maya, ustedes também se tornam conquistadores de la matéria. Assim que se tornam conquistadores de Maya, Maya repetidamente vem a prová-los de diferentes formas. Ela vê que seus companheiros se estão volvendo conquistadores de Maya. Assim que ela dá muitas provas. A prova da matéria, que é o que o ponto está tratando agora, hace que vengan a todos ustedes os problemas através da estrutura, conforto. Então, Baba aqui dá o exemplo prático da época, não? E na época havia um problema muito sério, e é o que Baba vai mencionar agora. Escassez de água, por exemplo. Olha, isso não é grande coisa, não é uma grande prova. Sin embargo, assim como a estrutura está hecha com a água, a estrutura está hecha com o fogo, de la mesma forma, a estrutura hecha com cada elemento da matéria é a base da felicidade temporal para as almas humanas em suas vidas. Por lo tanto, todos estes elementos vão provar ustedes, vão ver se estamos bem. Como na prova na escola. Então, houve a escassez de água, não mais. Pero quando a estrutura hecha com el água não está disponível, aí sim será uma prova verdadeira. Ou seja, o que Baba deve estar falando acá é que havia escassez de água, pero havia uma estrutura que todavia dava água. Já não recordo bem como foi, eu era muito novo em essa época, pero Dade Comarca mandava comprar água fora de Mount Abu. Já, então, isso estava aí. Então, o que Baba está dizendo é que passa se nem isso está aí. Ok, há escassez de água, pero tu tienes donde lograr água. Pero imagina se não tienes donde lográ-lo. Aí não há fogo. Já? Listo, então eu caliento a água com o sol, e de repente não há sol. E aí que? Estas provas de los elementos definitivamente vendrão em seu próprio momento. Então, observem aqui a evolução do ponto. O ponto começou das posições físicas, mas agora chegou à parte mais sutil, que são os elementos da matéria. Já isso é muito mais sutil. É por isso que vocês têm que liberar-se de sentir-se atraídos por qualquer posição de seu corpo. Permanecer livres de qualquer apoio que tu corpo tome. Actualmente, todas as estruturas são fáceis, estão aí disponíveis para vocês, não há nada faltando. Sin embargo, mientras todas as estruturas estén disponíveis, mientras ustedes hagan experimentos com essas estruturas, seu estado de yoga não deveria flutuar. Hacer um experimento como um yogi significa ser desapegado. Quando ustedes não têm nada, isso não se pode chamar ser desapegado. Sin embargo, mientras teniendo todo, utilízalo por utilizá-lo. E haz um experimento com isso sem sentir-se atraído por ele. Sim? Tá claro? Isso é o que é bem profundo essa mule, não?
O que Baba está querendo dizer, basicamente, é que hoje há água, pois não havia tanta água, não? Se chamado Ban e tal. Eles tiveram que criar vários sistemas, por exemplo, antes Baba vinha cada 3 dias, aí tiveram que cambiar, e uma das razões foi a falta de água, para que não muita gente estivesse presente ao mesmo tempo, já? Então, esses são os experimentos, pero o que Baba está dizendo é experimentar como se fosse um yogi. E o que ele diz, assim, quando já não há água nenhuma, não se pode dizer que eres desapegado, porque não há. Então, há que aproveitar a hora, em outras palavras. Não usem os elementos porque vocês querem ou les gusta. Uau, incrível. Então, imagina não tomar água porque queres. Não tomar água porque te gusta, senão por la necessidade, porque está presente. Então, aqui tem um vaso de água. Pois. Definitivamente verifiquem-se desta maneira, porque donde há algum desejo, não importa quanto esforço hagas, esse desejo, que em hindi é icha, não te permitirá volver-se acha. Bueno. De lo contrário, quando seja a hora de passar por la prueba, por el exame, tu tempo será gastado haciendo esforços. Não é como passar a prova, entrar em um exame e passar todo o tempo apontando lápis aí ou buscando um bolígrafo que se te olvidou. Tratarás de estar absorto en el sadhana, ou seja, en el empenho espiritual, pero la estructura, sadhan, te atrairá. Continuarás a batalhar, harás esforço para tratar de terminar a atração que essa estrutura exerce sobre ti, esses confortos, essas coisas que tienes aí. E tu tempo de la prueba passará em esse cable de guerra, em esse forcejeo. Que resultado vas a obter então? A estrutura com a qual hiciste um experimento, ou haces um experimento, torna tu estado el de um yogi fácil, e essa estrutura termina flutuando por causa disso. As pruebas de los elementos agora vão a venir em uma velocidade mais rápida, por lo tanto, ou mais grande, por lo tanto, verifiquem antes que nenhum de los soportes de las coisas físicas, a comida, a bebida, a roupa, tu forma de interactuar, não? Hoje em dia, pois, através do computador, teléfono e todo, tus conexões, tu vida, não? Viver, formar conexões com outros, verifica que nada disso assuma a forma de um obstáculo, nem sequer de uma forma sutil. Prueba-la agora. Não empiece a provar quando já venga o exame, pois. Porque então haveria margem para fracasso. Ou seja, eu provo agora, há margem para fracasso, mas eu tenho tempo para recuperar. Se já é o exame, que é o final, Baba está falando da destruição. Aí que, ou seja, se hoje eu não posso controlar, e se não tenho vaso de água, me molesto, já, ou se meu vaso se perde, é um vaso de plata, mira, super bonito, lindo e tal, e se me perde, então isso me destrui. Imagina como será o final, que a água, não sei, vai tomar de la lluvia, ou espero que não seja de outros lugares. Então, isso é muito importante o que Baba está falando para liberar-se da posição física. Então, posição física, eu não poderia pensar que é a posição que eu tenho hacia esse celular acá. Mas aqui, Baba, de aí, ele sacou ao ponto mais profundo de que todo o físico está hecho de los elementos e que tu relação com os elementos vai influir na relação desses elementos contigo também. Então, eu tenho que tomar cuidado, muito cuidado. Se eu me deixo atrair por esses elementos, eles não vão estar quando eu necessite e, por lo tanto, não vou passar a prova. Sim? Tá bem? O estado de yoga significa ter um estado desapegado mientras haciendo los experimentos, como em um laboratório aí. Que o empenho espiritual de um yogi fácil seja vitorioso sobre essa estrutura, ou seja, sobre a matéria. Então, aí toma água. Que não seja que seas capaz de fazer
sin una cosa, pero no sin la otra. Y por eso tu estado fluctúa. Entonces, si tengo eso, lo hago. Si no tengo, no lo hago. Entonces, mi estado fluctúa. Porque eso no sería llamado una vida desapegada. Logren tal éxito que a través de tu éxito, incluso las cosas que no puedes lograr, miren eso, te darán la sensación de que sí lograste. ¡Wow! Al começo do estabelecimento, para poder provar se vocês estavam atraídos a coisas ou não, se organizavam programas com esse propósito de prova. Por exemplo, por 15 dias, vocês só se receberiam chapatis de mijo, que é um cereal, e suero de leite. Isso era o único que tendrías para comer. Eles tratavam de provar isso, incluso quando se havia trigo. Então, se podia ser el chapati apropriadamente, mas escolhiam ser outro tipo de chapati. Não importa o quão enfermo alguém estava, lhe tocava comer isto por 15 dias. Pero nadie se enfermou. Esta é uma história clássica que Baba complementa aqui. Os que eram pacientes de asma, incluso melhoraram. Eles tinham a intoxicação de que Bapdada lhe deu esse programa. No caminho da devoção se diz que o veneno se converteu em néctar. Nesse caso era o suero de leite. Fé e intoxicação fazem a vocês vitoriosos em cada situação. Tales provas também vendrão e lhes tocará comer chapatis secos. Então, aquela história, não, que Baba habla, ele continua falando um pouquinho mais, mas só para explicar brevemente, era de que, pois, pessoas que têm problema de asma, problema de pulmão, não se lhes dá lácteos, não? Isso é uma consciência na Índia e muitas pessoas creem isso. Então, claro, tomar o suero de leite te haria mais enfermo aún. E suero de leite e mijo são coisas baratas, tá? Ou seja, são coisas aí que não valem tanto. Então, dar isso era como, não sei, o equivalente nosso seria comer arroz branco com lenteja, assim, sem sabor, sem sal, sem nada, já? Então, eu não diria, me vou enfermar e não vou conseguir. Pero aqui, porque Baba estava dando isso, então eles se sentiam bem, incluso melhoravam de sua enfermidade. É muito interessante, o que Baba está questionando é o que a mim não me gusta, me vai tocar comer. Brócolis. Bueno, tales pruebas também vendrão, e ustedes les tocará comer chapati seco, que é muito feio, realmente não é muito agradável. Atualmente, vocês têm toda a estrutura. Vocês incluso poderiam dizer, tus dentes não são fortes o suficiente, eres incapaz de digeri-lo. Pero que harás em aquele momento, quando tu tengas fé, intoxicação e poder do êxito do yoga, incluso os chapatis secos, que são duros aí de comer, será como se foram chapatis suavecitos, e você já não se molestará. Se vocês mantêm o orgulho de ser uma personificação do êxito, nadie pode molestar a vocês. Então, desde o apego a las coisas físicas até o êxito, Baba chegou. E aqui vem um exemplo clássico da Índia, quando os leones se convertem em gatitos delante de los hatha yogis. Las serpientes se volvem em juguetes. Mira, nada dessas coisas são gran coisa delante de ustedes, las almas Raja Yogi, quienes son las personificaciones del éxito. Si tienes la estructura, el confort, la cosa, úsela y úsela de forma cómoda. Pero ojo, verifica que no te estás siendo engañado, que no serás engañado en aquel momento, cuando ya no tengas eso. Que la situación no los haga bajar de su estado. É fácil volver-se desapegado de las relações de seu corpo, pero tiene que prestar muita atenção a ser desapegado de las coisas de seu corpo. ¿Sí? Eu creo que ao começo muitos de vocês pensaram, não, o sea, ser desapegado de las coisas é fácil, ser desapegado de
de las relaciones es más difícil, pero aquí Baba entra en lo más profundo de tomar agua, comer, o sea, en el momento de la destrucción, eso de pronto no vas a tener. Tienes stock, ¿cierto? O sea, todos los Brahmis deben tener un stockcito ahí en su casa. Bueno, ahora vamos al cuarto punto. ¿Ya? Entonces, primero era ser desapegado ¿de qué? ¿De qué era? A ver si recuerdas. Del propio cuerpo. Muy bien. Segundo era de relaciones. Tercero era, pues ahí sí fue toda una mole aparte, ¿no? Entonces, primero de las posesiones físicas, celular, que algunos agarraron su celular y tal, hasta el punto de lo más sutil, ¿no? Ahora vamos al cuarto punto. ¿Qué más tengo que desapegarme yo, sí o no? ¿Qué más? Ser desapegado de tu vieja naturaleza y sanskars. Baba usa la palabra naturaleza en dos contextos. A veces le habla de la naturaleza como, pues, la naturaleza, ¿no? Los bosques, los gusanos, todo eso, ¿ya? Pero Baba aquí habla de naturaleza en términos de personalidad y forma de ser. La naturaleza y los sanskars de los cuerpos viejos son muy fuertes. También se tornan en un gran obstáculo a la hora de volverse conquistador de Maya. Muchas veces Baptada ha visto que la serpiente de la vieja naturaleza y de los viejos sanskars, esa serpiente se acaba, pero queda una lineacita ahí, que repetidamente los engaña en aquel momento, ¿no? Cuando el momento llegue. Su naturaleza y sanskars fuertes los hacen quedar bajo la influencia de Maya tanto que frecuentemente ustedes ni siquiera consideran que algo equivocado es equivocado. El poder de la realización se acaba. Para poder desapegarse de esto, necesitan tener, entonces, ¿cuál es la solución acá? Muy buena verificación. Cuando el poder de realización termina, te toca a ti contar 1000 mentiras para poder justificar una sola mentira tuya. Usted se dejó influir tanto por eso. Tratar de provar-se correcto, correcta, também é uma señal de deixar-se influir por seus viejos sanskars. Uma coisa é aclarar algo que está correto, o outro é justificar-se por ser terco, testarudo. Aqueles que tratam de provar-se corretos através de ser tercos, testarudos, não podem volver-se personificações do êxito. Vocês também têm que verificar que nem sequer uma tracita de tu vieja natureza ou sanskars permanece escondida em alguma parte. Entende? Sim? Aqueles que são desapegados em todas estas 4 coisas se dizem que são amados por el Padre e também amados por la família. Se han vuelto ustedes aqueles sentados em uma flor de loto desta forma, a isso se chama seguir al Padre. Foi quando o Padre Brahma se sentou em um loto, ou seja, quedou sentado como em um assento de loto, que se tornou el amado número 1 del Padre, Shiva, e também amado por los Brahmins. Não importa se estava na forma corpórea ou agora em la forma vyakta. A uma hora isso surge no coração de cada Brahmin, sim? Nuestro Brahma Baba. Vocês não sentem que não lo viram na forma corpórea? Vocês não lo viram com seus olhos? Super bueno essa parte. Pero vocês lo viram a Brahma com seu coração. Vocês lo viram com o ojo divino de seu intelecto. Vocês experimentaram a ele. É por isso que cada Brahmin disse de seu coração, mi Brahma Baba. A ver? Mera Brahma Baba. Mera Brahma Baba. Essa é uma señal de ser amado. Desapego de todo lo hizo amado por el mundo. Wow. Así que de la misma forma, desapeguem-se de todo e sejam amados por todos. Entendem? Então, os Brahma Kumaris estão em Mount Abu. Mount Abu está em Rajasthan. A 1 hora de aí, já hacia o sur-occidente, uno tiene, pues, Gujarat. Então, Baba vai falar de los Gujarat, que são considerados muito cercanos aí. Os de Gujarat vivem cercanos, assim que eles também são cercanos em seguir. Sua especialidade é ser cercano tanto geograficamente como em seu estado. Bapdada também se complace em ver a los hijos. Achá!
a todos os hijos desapegados de todas partes, quienes são amados por el Padre e estão sentados em um assento de loto, a las almas especiales que constantemente são conquistadoras de Maya e conquistadoras de la matéria, a los hijos fieles, quienes sempre siguen al Padre, recuerdos y namaste, llenos de amor de Baptata. Om Shanti. Então, hagamos um minutito aí para que a mole se asiente um pouco. E vamos a encontros. Então, Baba terminava a mole, havia vários sistemas, mas normalmente Baba terminava a mole. La mão parte se iba a cenar ou a hacer algo. Aí quedavam os grupos. Todos os grupos sabiam de antemano, agora te encuentras com tal grupo, então o grupo de México se encontra agora depois de Guatemala, e aí vai, não? Então, o primeiro grupo, que foi com os cevadares, não? O sistema de cevadares são pessoas que não vivem em Madhuban, mas eles fazem grande parte do trabalho quando é a temporada, e assim ganham a oportunidade de encontrar-se a Baba. Durante o tempo que vocês passaram servindo em Madhuban, experimentaram também yoga constante por esse tempo? Su yoga não se rompeu ou sim? Ser um servidor em Madhuban Sevadari significa experimentar ser um yogi fácil e constante. Vocês sempre recordarão esta experiência de curto tempo, sim ou não? Quando quer que alguma situação adversa surja, já, venham a Madhuban em sua mente. Então vamos, viajamos a Madhuban aí em la mente. Então, ao volver-se um residente de Madhuban, te volverás um yogi fácil e o problema da situação se acabará. Sempre mantenho esta experiência suya junto com vocês. Ao recordar esta experiência, recibirão poder. O fruto do serviço é imperecedero, indestrutível. Acha! Oi, não é pequena coisa receber esta oportunidade. Vocês receberam uma oportunidade muito grande. Servidor significa el que sempre é um instrumento como el Padre e el que permanece humilde. Nimit Nirmal. Humildade é o meio mais elevado do êxito. Al hacer qualquer serviço, a humildade e ser um instrumento, esses dois são o meio para o êxito. Recuerde que arriba também Baba falou em êxito, então podes unir as duas coisas. Assim que serviram vocês com essas especialidades, al hacer tal serviço sempre há êxito. E además placer. Vocês disfrutam o placer de la idade de la confluência, por isso que não sentem que o serviço é serviço. Por exemplo, quando alguém não boxea, sino hace luta livre, não está lutando aí, hace luta livre, lo hace com disfrute, considera que é um deporte. Não há cansaço nem dolor, porque lo hace considerando que é um entretenimento e lo disfruta. De la mesma forma, se sirves com a especialidade de ser um verdadeiro servidor, jamais pode haver cansaço. Entendem? Sim? Vocês sempre sentirão que não hicieron serviço. Estavam simplesmente jogando um jogo. Então, qualquer serviço que lhes pidam para ser, continue a lograr êxito com estas duas especialidades. Nimit Nirmal. Ser instrumento, ser humilde. Al hacer isso, constantemente se volverão uma personificação do êxito. Achá. Segundo grupo. A verdadeira tapácia los torna ouro verdadeiro, não? Ratamurinidade dijo que esse ano deveria ser considerado um ano de tapácia. Então, a verdadeira tapácia los hace ouro verdadeiro, em el qual não há mezcla em nenhum momento. Tapácia sempre hace a cada um de vocês tão capazes que se volvem exitosos em sua casa e também a la hora de receber sua recompensa. Se han vuelto tales tapasuis. Aqueles que hacen tapasya são chamados Raja Yogis. Então, todos vocês são Raja Yogis? Vocês não são aqueles que se molestariam por alguma situação, ou sim? Que sempre verifiquem-se desta maneira e depois de verificar-se, check, cambiem-se, change. Se só se verifica, se volvem mais descorazonados, não? Porque verificação significa ver o malo, não? Ver o negativo que eu não isso. Porque alguns pensam que verificar-se é ver só o bueno, só o positivo.
Pois aqui Baba disse outra coisa. Então, se o sono solo verifica, se descoraçona. Uno pode pensar, tenho esta debilidade em mim, tenho isto, não sei se serei capaz de endereçar isso ou não, querei. Então, verifiquem-se, pero junto com verificar-se, cambiem-se. De lo contrário, se volverão débiles, e o tempo haverá passado, mientras que aqueles que hacen todo de acordo ao tempo sempre serão vitoriosos. Então, todos vocês sempre são almas elevadas e vitoriosas? Todos vocês são elevados ou são numéricos? Ou seja, todos somos elevados no mesmo nível ou temos números distintos? Se a vocês se les perguntarem em que número estão, todos vocês diriam número 1. Vamos falar em inglês, number 1. Sin embargo, quantos pode haver em esse número? Não, esse número 1 é só 1. ¿Ya? Uno ou muitos. Não todos se tornarão número 1, mas vocês sí podem venir em la primeira divisão, ser os primeiros. Solo habrá uno número 1, pero muitos vendrão em la primeira divisão, assim que você pode considerar que você se vuelve número 1. ¿Habría solamente uno sentado en el trono del reino? ¿O tendría muchos compañeros también? Sí. Entonces, volverse parte de la familia real significa reivindicar un derecho al reino. Así que la primera división significa hacer esfuerzos para reclamar número 1. Todavía ninguno de los asientos, excepto 2 o 3, ha sido establecido. Já muitos mais, ok? Pero bueno, em essa época 87, pero já Tati Yankee e todo, pues. Tati Comarca. Vocês agora podem fazer qualquer esforço que queiram, igual não nos descoracionemos, sigamos aí. Vocês podem fazer quanto esforço desejam. Baptada les dijo que já é late, já é tarde. Pero todavía não é demasiado late, não é too late, não é demasiado tarde. Namoli Baba sí decía que era demasiado tarde, pero bueno. Y es por eso que todos tienen una oportunidad para avanzar. Todos tienen una oportunidad para ganar y reclamar número 1. Así que siempre haya fervor y entusiasmo. Que no sea, cualquiera puede volverse número 1. Pero el número 2 está bien para mí. Porque eso sería llamado un esfuerzo débil. Todos ustedes son los que hacen esfuerzos intensos, ¿verdad? Y la bendición de hoy. Que te vuelvas sensato e haz 3 tipos de serviço ao mesmo tempo. E assim, convierte-te em uma personificação do êxito. Atualmente, de acordo ao tempo, 3 tipos de serviço, pensamentos, palavras e ações, têm que suceder ao mesmo momento. Junto com servir através de suas palavras e ações, continuem também a servir através de sua mente, através de seus pensamentos puros e atitude elevada. Entonces recibirán el fruto, porque las palabras estão llenas de poder quando su mente es poderosa. De lo contrario, vocês se vuelven como pândites, como académicos, que simplesmente hablan y hablan, porque ellos lo que hacen es leer todo y lo repiten como loros. Un alma guiane, o sea, una persona sensata, hace todos los 3 tipos de servicio al mismo tiempo, y por eso recibe las bendiciones del éxito. E o slogan de hoje, dar a experiência de paz, poder e felicidade através das palavras, ações e dristes de uno, é a grandeza de las almas grandes, Mahatmas, grandes almas. Om Shanti, Om Shanti, Om Shanti. 2 observações. Primeiro, quando Baba habla de Pandit acá, bueno, Baba está falando no contexto do hinduísmo. O sea, em catolicismo não tem um sacerdote. Aunque algunos son solo de oratoria, pero ellos tienen que vivir una vida también. Los pandits no necesariamente tienen que vivir una vida. El hinduismo es bastante suave con relación a muchas disciplinas, ¿ya? Entonces, Baba se refiere a ese tipo de pandit que habla, pero no está haciendo. Hay una historita, ¿no?, sobre eso, que el pandit decía que podías hablar en nombre de Dios y cruzar un lago o un río, y él mismo no lo hizo. La segunda cosa es un poco del demasiado tarde o tarde. Em que estamos, em que vamos, e isso tem que ver com o 4º tipo de desapego. Miren, em qualquer caminho espiritual te toca desapegar-se de tu corpo. Por exemplo, se te queres volver um monge ou uma monja,
católico, ¿no? Si entras a budismo, qualquer religião, qualquer caminho espiritual, muitas coisas tendrás que fazer que vas a ter que desapegar de tu corpo. Vas a ter que comer coisas diferentes, viver em lugares distintos, não? Há uns monges de uma linha católica, então um é colombiano, que vivem allá por los lados de Israel, vivem em uma cueva, literalmente uma cueva, e o único conforto que tem é um almohado. É o único conforto que tem. Há uma mangueira, cara. Então, com isso ele vive. Já. Todo o resto devem ganhar de limosna e coisas, pero vivem na cueva todo o tempo. Então, em quase todo caminho e tradição religiosa, incluso no mundo, pensem. Se alguém quer ser uma pessoa super exitosa no mundo, toda essa gente que não habla que é milionário, bilionário, vas a ver quanto essa pessoa teve que dormir pouco, 3 horas por dia, 4 horas por dia, é super comum, teve que renunciar todas as coisas para poder chegar ao top. Então, de alguma forma ou outra, o que Baba habla não é novedoso, mas é algo que há que trabalhar em um sentido muito mais amplo e sutil. Desapegar totalmente do corpo, e aí vêm as duas coisas, que é corpo generou relações, e eu me confundo pensando que essa pessoa é minha. Já? Incluso na linguagem normal, não habla mi, mamá, mi, papá, mi, gatito. Pues, ou seja, esse mío implica que há uma possessão aí, o que não é lógico, particularmente com relação ao gato, que é totalmente independente, já? Mas não é lógico. Esses seres humanos não são míos. É um rol, é um papel, estamos desempenhando e já, mas não são míos. Então, essa é a parte mais sutil del apego ao corpo, que é o apego a las posições, entre comillas, de pessoas, que chamamos relações, pero que Baba às vezes diz que são, em realidade, ataduras. Porque se eu considero que alguém é minha, essa pessoa também, que pensas? Que me considera? Lo mesmo. E a terceira coisa era com isso que quedou brilhante. Eu les diria, pois guardem essa parte da mole em alguma parte, porque é super fundamental. Onde Baba habla simplesmente das posições físicas, e ele faz essa afirmação que me pareceu raríssima, de que é fácil uno desapegar-se das coisas, das pessoas, mas não fácil despegar-me das coisas, pois eu considero fácil. Mas aí Baba entrou no sentido real de lo que ele queria falar. Ele queria dizer de que devemos aprender a usar a matéria de uma melhor maneira. Nós, principalmente em nossa sociedade, agora com toda essa pandemia, nos hemos vuelto demasiado dependentes de coisas. E temos que aprender a não ser dependentes, por isso, experimentos. Então, Baba dava 2 possibilidades de experimentos. Uma possibilidade é de que eu controle mis sanskars, o querer e gostar. Ou seja, eu vou tomar essa água, não porque quero emborrachar-me de água, não, senão porque quero, necessito. Minha garganta se seca muito, já? Então eu necessito. O meu corpo se vai sendo afetado por o clima e tudo isso, então a água me vai ajudar. Ou seja, controlar os sanskars de querer e gostar. E segundo experimento que Baba dizia, é quedar-se nisso por um tempo. Incluso retarte um pouco, retarte a comer algo que não te gusta. Okay? Bueno, a tomar algo que não te gusta, retarte a experimentar coisas físicas que não te gustam. Pois tampouco te vai fazer dano, não? Essa não era a ideia. E Baba, ele era um conhecedor um pouco da ciência médica, pelo menos a nível de antigos, não? Como os antigos são sábios e sabem manejar e sabem que se tu comes tal coisa, te vai sentir mal, já? Então Baba sabia que isso não lhes ia causar dano. Baba nunca ia causar dano a los hijos assim a propósito, já? Então ele sabia, mas claro, a mente de uno pode ser que isso me cause dano, porque eu penso que isso me vai causar dano. Então é muito profunda essa parte. Eu sugiro cortá-la e guardá-la. E estudá-la muito, não guardá-la. Primeiro estuda, depois guarda. Mas a última parte que me pareceu interessante, porque é o desapego da personalidade que eu vejo em todos esses anos de guiar, que já estou quase 40 acá, que afeta mais a los Brahmis, o que a mim. Bueno, mas eu creio que a los Brahmis em geral também. Porque temos uma personalidade. O que é uma personalidade em realidade?
É como se tu tienes uma bolsa, pensa uma bolsa aí llena de pelotitas de vários colores e tal. Chamamos essa bolsa llena de pelotitas sanskars. Dessa bolsa, há uma bolsita que tu sacas, que é o chit, é a parte que tu vas a expressar em esta vida. Porque eu sou homem, porque eu nasci em tal cultura, porque eu, pues, várias coisas aí, ok? Então, meu corpo está hecho de tal forma. Então, essa bolsa é para ajudar-me a viver minha vida durante todo esse tempo. Então, alguns sanskars de madre, etc., já estão perdidos. Aí, pues. E de pronto eu os uso, mas não são parte de mi chit, de lo normal. A natureza é um pedaço del chit, é tu personalidade nesse momento, tu forma de ser deste momento. Como te desapegas disso? Porque os sanskars são praticamente automáticos, não? Surge uma situação, sanskar reacciona. Em realidade, a clave está no outro ponto. Em realidade, hoje, os sanskars nos estão dominando. Quando eu entrei em Gyan, dizíamos, não, que a mente dominava o intelecto. Não sei se tomaste esse curso, espero que sim. Mas era muito comum, não dizia isso. Hoje em dia, a mente domina. Já passou. Hoje em dia, os sanskars dominam. Os sanskars são como os perritos. No outro dia, eu vi um parque aí super chistoso. O dueño se iba para uma parte, mas o perro decidiu seguir. Então, ele tocou, pues, a ir detrás do perro. Os sanskars são os perros que estão levando a todo mundo. Já? É el me gusta, quero, ou me disgusta, não quero. Então, eu evito e tal. São coisas boas. Uma pessoa pode estar enfermíssima, pero se a solução para sua enfermidade é algo que não lhe gusta, duele, pois não vai tomá-lo. Oye, pero Baba Yanamuri dizia, não? O dolor esse que o médico te recomenda é para terminar todos os dolores, o exercício médico e todo, isso termina todos os dolores. Então, aí está a clave básica. Nós já, não é que surge a situação e vem os sanskars, é como se esses sanskars nos levaram à situação. Então, desapegar-se da natureza é mais bem seguir o que Baba quer que eu haga. Baba, o que queres tu? Mira, está essa situação, não tenho trabalho, tenho problemas aqui, tenho problemas allá, ou essa pessoa tem esse problema, como la ajudo? Pergunta a Baba. E deixa que Baba haga que tus sanskars, os sanskars que vão ajudar-te ou a outros, realmente surjam. E dessa forma, sem querer, querendo, vas transformando tu natureza. Tu vas sendo uma pessoa diferente. Tu vas trabalhando com tu Dharma de uma forma distinta. Porque de lo contrário, é uma batalha. Já é uma batalha tremenda. E de vez em quando uno vê, não? A pessoa aí agarrando e o perro arrastrando praticamente a pessoa. E é isso que passa quando passas delante de um centro comercial, um mall. E sientes como se o perrito de tus sanskars te jalara hacia dentro allá. Ou há uma classe super bonita, há uma oportunidade de meditação. Ai, mas essa pessoa é tão linda, tenho que conversar com ela, sim ou não? Ou essa película, uau, que interessante, déjame verla. Então, o truco acá del desapego de la natureza é não lutar, não forcejear. É deixar que Baba te diga o que fazer. Que Baba seja tu médico, que Baba seja tu coach físico, tu técnico, treinador personal, como chames. Que Baba realmente, através da mulher, através de classes, através de várias oportunidades, iniciativas de sostenimento que há, isso não falta. Que Baba te indique o que fazer. Então aí tu vas a ser diferente. Já não vai ser a situação e vem os sanskars e reaccionam. Bom, às vezes vai passar, mas em vez disso, tus sanskars vão generando as situações. Incrível. Tus sanskars. E um truquito muito simples, antes de disparar e lançar-se aí na situação, ou antes de perguntar a todo mundo o que fazer, pense em Baba. Reflexiona. Outro dia passou uma situação muito rara comigo, então eu pensei em Baba. Foi como um segundo ou dois. E aí, pois, vino a ideia de que deveria eu fazer. Bueno, isso é. Ok, então vamos fazer um pouquinho de yoga e espero que
Samuli te haya servido mucho. Te deseo un feliz febrero. Bueno, Om Shanti.